Fala pessoal, É, essa aula é a aula zero aí, tá? É a primeira aula de uma playlist que a gente vai ver aqui, voltada para análise de séries temporais, tá, pessoal? Então, basicamente, o que vocês vão ver nessa aula, tá? Vou deixar o, o guia aqui, né? O índice, tá? Para caso vocês queiram pular para alguma parte específica do vídeo. Na aula de hoje, a gente vai entender alguns conceitos básicos de séries temporais, tá? A ideia aqui não é a gente se aprofundar é, dentro de cada um desses temas, tá? Nós vamos ver aqui de uma maneira muito superficial. E o nosso raciocínio aqui a gente vai construindo da seguinte forma: sempre que tiver um vídeo em que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre um dos temas abordados aqui, eu vou deixar no card, tá? E todos esses vídeos vão estar também numa playlist que eu vou criar aqui exclusiva para séries temporais, beleza? E uma última coisa aqui que eu acho que vale ressaltar é que no final dessa e da grande maioria das outras aulas voltadas para séries temporais aqui no canal, tá? A gente vai ter aplicações no R no final, tudo bem? Então vamos começar, tá, pessoal? Vamos ao que interessa. Primeiramente, pessoal, o que são séries temporais, tá? Então, essa é uma aula bem básica, tá? Vamos ver os temas mesmo do início, beleza? Então, uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, né? Leia-se observações aqui como valores assumidos por variáveis, tá? Então, nós temos algumas variáveis em que a gente observa diferentes indivíduos, né? Por exemplo, o peso e a altura de várias pessoas, né? A gente tem aquela visualização padrão ali, né? Aquele modo padrão de análise de dados, tá? Só que em séries temporais a gente tem uma variável específica ou mais variáveis específicas que a gente estuda essa mesma variável no decorrer do tempo, tá certo? Então, olha só, número mensal de passageiros de uma companhia aérea, tá? Eu vou falar de três aqui que a gente vai ver como exemplo. Número anual de vendas de determinado modelo de veículo e registro médio por hora de temperatura. Ou seja, nessas três exemplos aqui, e existem inúmeros e inúmeros outros, tá? A gente tem situações em que a gente tem uma mesma variável e que a gente está avaliando essa mesma variável no decorrer do tempo, né? Por exemplo, olha só, número anual de vendas de determinado veículo. Pensa em um carro específico aí, tá? A gente está avaliando aqui a quantidade de vendas desse carro. Quantas vendas aconteceram no ano de 2023? 2022, né? Você vê que é a mesma variável medida em diferentes unidades de tempo, beleza? Então temos aqui, tá? Alguns exemplos, né? Especificamente esses exemplos que a gente falou no começo aqui, tá? Isso aqui é a quantidade, né? é, de passageiros de uma companhia aérea, tá? Acredito que aqui esteja padronizado para 1.000, beleza? Então a gente tem um dado mensal aqui, tá? É, essa série tá observada essa linha, né, a ligação de vários pontos ordenados no tempo, tá? Então nós temos os valores de 1949 aqui até 60 e pouquinhos, né? Então observamos essa série, né? Normalmente, né, a primeira questão interessante aqui é a visualização dessa série, né? As séries temporais, quase que sempre, né, a gente vai visualizar elas através de gráficos de linhas, tá? Então o primeiro contato que você vai ter ao fazer uma análise de séries temporais vai ser um gráfico desse formato aqui que vocês estão vendo, tá? O segundo exemplo, né, vendas de um determinado veículo de acordo com diferentes anos, tá? Então nós temos 2019 aqui, nós temos 2020, 21, 22 e 23, tá? É, e aqui a variável que a gente está olhando é o número de vendas, a quantidade de vendas desse veículo. E aqui, a temperatura média, né, em diferentes horas do dia, né? Hora zero, hora 1, hora 2 e assim por diante, tá? É, percebe aqui ó, que perto no turno da manhã a gente tem esse aumento, né, da temperatura, enfim. Tá? Uma coisa interessante falar aqui, né, é que o tempo, né, ou seja, o período, pode ser em horas, como é esse caso aqui, tá? Pode ser uma série anual, beleza? Pode ser mensal, tá? Pode ser diária, semanal, trimestral, tá? Em qualquer unidade de tempo que você puder avaliar essa variável, a gente pode fazer análise de séries temporais, tá certo? É, Segundo ponto, que é interessante a gente falar aqui, né, para quem está querendo aprender sobre séries temporais, é sobre a notação, tá? A visualização a gente já viu. Então, olha só. Considerando a série temporal representada por. Aí, aqui, pessoal, essa notação ela não é padrão, tá? Então, alguns livros, tá? O livro principal que eu pessoalmente uso para pegar minhas informações, que é o livro do Moretin, ele tem a série ZT, né? Ou seja, a série ZT, a gente vai codificar ela, assim dizendo, né, o nome de cada observação, né? A gente tem a série ZT, que é a nossa variável, né?
a gente vai chamar de Z1, Z2, até esse Z N maiúsculo, tá? N maiúsculo é a quantidade de observações que a nossa série vai ter, beleza? Então, olha só, considere uma série temporal, tá? E aqui, para a gente exemplificar essa nossa notação, considere uma série temporal como sendo a pontuação do índice Bovespa em 10 dias específicos, tá? Nesse caso, teríamos o Z, a nossa variável, seria a variável que a gente está avaliando, pontuação do índice Bovespa. T seria o índice do dia correspondente, ou seja, do 1 até o 10, tá? Inicialmente, vamos trabalhar sempre esse índice numérico, tá? Por observação. E ZT, o valor do índice Bovespa no iésimo dia, não é? Na verdade, é no tésimo dia, aqui, tá? Que também pode ser representado por ZT, ou seja, quando você tem ZT, é o valor da variável Z que você está estudando no tempo T. Vale lembrar aqui, como a gente pode ver aqui, né? O T ele vai de 1 até o 10, tá? Que já tem aqui. Beleza? Então, teríamos essas observações. Vamos ver como que ficaria, né? Observando realmente, né? Esses valores numéricos, tá? Então, olha só. Os valores aqui para Z1 até o Z10, tá? A gente tem aqui, eu peguei, pessoal, os últimos dias de atividade, né? Na verdade, os 10 últimos dias de atividade do Ibovespa, tá? Hoje é dia 27, então nós temos aqui, ó, 26, 25, né? A gente sabe que o Ibovespa funciona em dias úteis, né? Então, a gente tem do dia 15 aqui, ó, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Até o dia 26. Como um primeiro valor da série aqui, tá? E vale lembrar, tá, pessoal? A gente sabe que o Ibovespa é uma série, né, que existe há muitos anos. No entanto, eu estou pegando aqui só para a gente exemplificar. A primeira observação dessa série que eu considerei foi a observação dessa data aqui, tá? 15/4, beleza? Então, nós temos aqui 125.333,89. Isso aqui, tá? Foi a pontuação de fechamento do Ibovespa nessa data, que a gente está chamando de Z1. Ou seja, o Z1 vai ser igual a esse valor aqui. O Z2, 124.388,02 e assim por diante, até o Z10. Então, vamos ter uma série temporal em que a nossa variável Z ela é o índice Ibovespa nesses 10 dias, tá? E a gente tem cada valor observado dessa série temporal. Tudo bem? E vamos agora visualizar, né, a nossa série, tá? Então, temos aqui a nossa visualização, como eu falei para vocês, através de um gráfico de linha, né? Temos aqui os pontos representados no nosso eixo Y, tá? Que vai representar a nossa variável Z. E aqui, no eixo X, a gente está representando o tempo, tá? A gente tem essa notação aqui para representar o índice, certo? E que a gente pode representar também através das datas. Beleza? Então, é dessa forma, tá? Que a gente representa algebricamente, né, a nossa série que a gente está estudando e através de um gráfico de linhas que a gente vai visualizar essa série. Beleza? Então, dito isso, tá? Qual seria o objetivo? Por que é interessante, né, você aprender sobre séries temporais, tá? Bom, tem aqui alguns motivos que não são excludentes, tá? Você pode ter várias razões, né, vários objetivos com a análise de séries temporais. Dentre eles, tá? Existem outros também, mas dentre eles, descrever o comportamento geral da série, entender a influência do tempo na variável de interesse. Na verdade, é disso que se trata, na verdade. Olha só, você quer saber o quanto tempo vai afetar a sua variável de interesse para que você possa fazer uma projeção do futuro, não é? Fazer predições sobre dados futuros, que é exatamente o que eu acabei de falar aqui. Identificar um mecanismo gerador da série, isso aqui é em uma das abordagens que a gente vai ver aqui, que eu vou falar mais tarde, e testar hipóteses referentes aos dados, né? Existem várias formas da gente testar hipóteses sobre distribuição da nossa variável Z, né? Sobre, para a gente fazer intervalo de confiança, verificar se uma projeção vai ou não ser igual ou diferente de um determinado valor, enfim. Uma série de questões aí que podem ser feitas através dos testes de hipótese, tá? Basicamente, tá? A principal, pelo menos que eu conheço, tá? A aplicação das séries temporais é descrever o comportamento. Na verdade, isso aqui, ó, identificar o mecanismo gerador da série, né? Que é muito parecido com essa primeira, tá? E fazer predições, na verdade. Ora, se a gente entende o comportamento da série, se a gente consegue identificar a tendência dela ou alguma coisa do tipo, a gente pode, né? A gente está apto a fazer projeções, na verdade, na grande maioria dos casos, beleza? E aqui vale chamar a atenção para uma coisa, uma particularidade, né? Algumas particularidades dos modelos, tá? Eles são diferentes dos modelos econométricos, tá? Ou seja, como assim? Eles são baseados exclusivamente nos dados, beleza?
lá em alguns autores, tá, dizem, né, que são modelos que chamam de ateóricos, né? Então, basicamente, a ideia aqui é olhar para os dados crus, né, e aí aplicar metodologias a esses dados de modo que a gente consiga, né, de repente, fazer uma projeção no futuro, beleza? Então, qual que é a principal vantagem desse segundo fato aqui, tá? Os modelos têm alta capacidade preditiva, beleza? Ou seja, se você identificou o padrão da série, se você usar esse padrão para predizer o futuro e a série mantiver, né, esse padrão, a sua capacidade preditiva certamente vai ser muito grande, tá? Mas qual que é a desvantagem? Ocorrendo fatores externos aos dados, podemos ter problemas, tá? Podemos ter problemas, tá certo? Corrigido aqui. Então, o que eu quero dizer? Bom, eu trouxe aqui um breve exemplo, tá? Para a gente falar sobre isso, né? Isso aqui é o Ibovespa, tá? Até o início desse ano, tá? Eu acho que na época que eu peguei essas informações aqui, eu não sei se foi fevereiro, tá? Eu fiz esse print aqui, tá? Nós temos aqui o Ibovespa, tá? Ele começou lá atrás, tá? Pouco depois dos anos 2000 aí. E aí, a gente tem a pontuação do Ibovespa. Mesmo que a gente fez aqui no início, só que considerando, né, lá do começo da série. Então, a gente percebe aqui, ó, que em algum ponto próximo aqui a 2016, a gente teve uma subida muito alta, né, no decorrer dos anos. A gente percebe que existem essas flutuações aqui, mas a série está apresentando uma tendência crescente, não é verdade? Então, vamos lá. Se a gente chegasse nesse ponto bem aqui, mais especificamente no dia 13 de janeiro ou algum outro, né, em alguma outra data no mês de janeiro, ou talvez até, não sei se no início de fevereiro, se alguém chegasse nesse ponto e tentasse aplicar um método de séries temporais aqui, tá? Muito provavelmente esse método ia apontar para que essa série continuasse crescendo, não é? Ou seja, eu olhei para os dados. Só que o que acontece logo depois disso, tá? Mais ou menos nesse ponto aqui, acontece a Covid, né? É uma crise sanitária, né, que há muitos e muitos anos não acontecia, tá? Talvez mais de 100 anos que não acontecia nada dessa gravidade, e isso afetou a série de modo que a gente teve, né, uma das, se não a maior queda histórica, né? Olha só, daqui para cá. Né? Ou seja, isso é uma desvantagem, porque se você olhar só para os dados, você provavelmente teria teria uma tendência crescente na sua predição, na verdade. Só que aconteceu um fator externo que prejudicou completamente. Tá? Então eu não devo confiar em séries temporais? Bom, eu acredito que sim, em primeiro lugar, porque um evento como esse aqui que aconteceu é um evento muito raro, tá, pessoal? Então, para afetar dessa forma. Tá? Eu trouxe um exemplo muito extremo aqui, né, que é para trazer também vantagens e desvantagens. Tá? Então, vamos seguir. Eu vou falar aqui, resumidamente, tá, de duas abordagens, beleza? Que eu chamei aqui, né, de clássica e moderna, tá? Então, nessa primeira abordagem aqui, na clássica, essa série temporal, ela vai poder ser decomposta em componentes, entre aspas, determinísticos, beleza? Ou seja, o meu valor observado, cada valor de ZT, né, ele vai ser a soma ou a multiplicação de vários componentes, e a gente vai poder estimar individualmente esses componentes. A gente vai já falar sobre eles. E na moderna, a gente quer identificar o processo estocástico gerado por essa série. Beleza? Então são duas abordagens diferentes, são muito boas, né? Ambas são interessantes aí, beleza? Mas são duas abordagens que olham para a série temporal de uma maneira diferente, certo? Então, falando inicialmente aqui sobre a abordagem clássica, tá? Olha só, nessa abordagem, a série pode ser decomposta por três componentes básicos, tá? A gente tem que cada valor que a gente vai observar na série temporal, ela é a soma, ou a soma nesse primeiro caso, ou o produto, tá? Nesse segundo caso, dos componentes de tendência, tá? Sazonalidade e componente aleatório. O componente de tendência, pessoal, ele representa, por exemplo, a série ela está aumentando ou ela está diminuindo, né? Isso é a tendência da série. A tendência ela é exponencial, ela é quadrática, não é? Linear, então existe uma série de formas, né, da gente descrever esse componente. Tá? A sazonalidade representa aqueles comportamentos que a série vai ter no decorrer de um período específico. Tá? Por exemplo, se você mora aí no sudeste e sul do Brasil, provavelmente já está acostumado com a variação de temperatura, não é verdade? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, tá? Ou quem conhece alguém, né? Enfim, em todo ano você tem o janeiro até dezembro, tá? Eu vou colocar aqui um ano específico para generalizar.
A série de temperatura, se você for analisar, a temperatura média em janeiro, fevereiro, ela é alta, depois ela baixa, né, vai caindo, chega em março, abril, junho, julho, chega no mínimo aqui, depois ela vai subindo. Quando chega no ano seguinte, em janeiro do próximo ano, aqui, né, a temperatura está alta de novo, e aí a gente tem esse comportamento, que se repete de tempos em tempos, assim dizendo, né? Isso é a sazonalidade, tá? Então, o efeito de sazonalidade, né, pode estar presente, né? Se ele estiver presente, a gente vai adicionar ou multiplicar ele na nossa série de interesse. E o termo aleatório, tá? Que é o que não está na tendência e o que não está na sazonalidade, né? Que é atribuído a pequenas variações não controláveis, beleza? Ainda existe, né, um termo que é o ciclo, né? Mas o ciclo, a gente não vai, pelo menos não momentaneamente, não vamos tratar dele aqui, tá? Que em geral ele se repete, só que em mais tempo do que a sazonalidade, tá ok? Então, para representar isso, né, a gente tem aquela primeira série lá dos passageiros, né? Vou até depois falar como que a gente chega nela no R. Então a gente tem essa série aqui, uma série que aparentemente, né, a gente tem o componente de tendência, tá? Que está tendendo a crescer aqui, e a sazonalidade. Você percebe que o número de passageiros, né, no decorrer do ano, esse comportamento se repete, tá? Mais ou menos no final do ano aqui, ó, aumenta um pouco, né? Aí quando vai chegando para o meio de cada ano, a gente tem um aumento, né, nessa quantidade de passageiros, tá? Esse aumento regular. Beleza? Então, essa decomposição, tá? Vai se dar mais ou menos dessa forma. A gente tem a série original, a gente isola o componente de tendência, que vai estar representado nesse gráfico aqui, tá? Então, a gente isola esse componente. Nesse outro, no terceiro quadro aqui, a gente tem o componente de sazonalidade, você percebe que ele está isolado também, e a gente tem o termo residual, tá? Que vai estar nesse último. Então, basicamente, cada ponto que a gente pode encontrar nessa série, em cada tempo específico, vai ser a soma. Por exemplo, ó, pega aqui 1950. Esse ponto da série, ele vai ser uma soma desse ponto de tendência, desse ponto de sazonalidade e desse ponto do erro. Então, somando esses três ou multiplicando, tá? A gente vai chegar em cada ponto da série, beleza? Então, é mais ou menos disso que se trata a abordagem clássica, tá? Já na abordagem moderna, beleza? Vale lembrar, pessoal, que os links, tá, vão aparecendo à medida que para adentrar em cada assunto, né, à medida que os vídeos forem sendo disponíveis, tá? Então, olha só, na abordagem moderna, a gente considera que a série é gerada por um processo estocástico, tá? Se você é da área da estatística aí, né, provavelmente você já deve estar acostumado aí com esse termo de processo estocástico. Então, olha só, a ideia consiste em identificar o processo gerador da série. Então, a gente tem basicamente, tá, um processo probabilístico que gera essa série. Então, a nossa ideia, no momento em que a gente assume que a série temporal ela é gerada por um processo estocástico, a nossa ideia vai ser identificar que processo é esse, não é? Através de um modelo estatístico. Então, olha só, vai ter aula, tá, sobre processo estocástico e principalmente sobre estacionariedade, que é um tema que a gente vai ver posteriormente, tá? Considere um conjunto T arbitrário, beleza? Esse T aqui é basicamente, tá, aquele N que a gente viu, tá? Quantidade de séries temporais. Tá? Eu estou colocando aqui o T para representar que é o tempo. Considere T um conjunto arbitrário. Um processo estocástico é uma família ZT, com cada T, cada tempo específico pertencente a esse T geral, né, o total de possibilidades de T, tal que, para cada T pertencente a ele, o ZT é uma variável aleatória. Tá? Que diabos isso quer dizer, né? Bom, melhor a gente colocar graficamente, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente olha para uma série temporal, como vocês já viram alguns exemplos, a gente tem, isso aqui é o eixo X, na verdade, esse eixo do tempo aqui, enquanto o eixo Z é o eixo Y. O que a gente olha são esses dois eixos aqui, tá? Esses dois aqui, beleza? Aqui nessa figura tem 3 dimensões, a gente vai já entender. Mas, o que essa definição aqui quer dizer? Ora, para cada T pertencente a T, o Z é uma variável aleatória. Então, basicamente, no tempo 1, a gente tem o Z, que é uma variável aleatória, ele vai assumir um valor específico no tempo 1. Vai assumir um valor específico no tempo 2, né? Só que aqui no tempo 2 é como se fosse outra variável aleatória, tá? É a mesma variável, tá? Com a mesma distribuição, né? Ou não. E a gente tem, para cada tempo, o Z, ele é uma variável aleatória. É basicamente isso, beleza? E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Exemplos que vocês, né, caso vocês tenham começado a estudar séries temporais, vocês com certeza já
leram, né, em algum lugar que existem alguns desses processos. Então, o primeiro deles é o mais básico de todos, né, um ruído branco, né, em que o ZT, né, se a minha série é um ruído branco, vai ser igual a um AT. Esse AT ele é IID, ou seja, né, independente identicamente distribuído, com média zero e variância constante, né, sigma 2. Temos o parcial aleatório, que é uma série claramente com tendência, tá, em que o valor atual da nossa série ZT ela é a soma do valor anterior ao erro. Tá? Ou seja, existe uma dependência muito grande aí, né, temporal nesse caso. Processos de médias móveis, né, em que o nosso ZT é uma média mais uma função, um modelo formado, né, pelos parâmetros θ, né, que vão representar uma função com os resíduos, tá, da série. Os autorregressivos, que é a mesma ideia, só que os nossos parâmetros φ vão estar associados aos nossos valores anteriores. E aqui temos vários outros exemplos, tá? Arma PQ, Arima PDQ, isso aqui, que está aqui dentro, são a ordem dos modelos, tá? Vamos ver todos eles, tá? Em algum momento vai ter aqui aula sobre cada um desses modelos específicos, tá certo? Se tiver, vai estar no card, se couber nos cards, né? Se não, vai estar lá na playlist de séries, beleza? Fiquem atentos, tá? Então aqui, modelos para séries estacionárias, série com tendência aí, sazonalidade, tá? Indo para outro conceito importante aqui nas séries temporais, é exatamente o de defasagem, né? Então olha só, se eu quero, digamos, fazer uma predição dessa série temporal para o futuro, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é a relação dessa série com ela mesma em tempos anteriores, não é verdade? Esses tempos anteriores, ou lags, a gente chama de defasagem. Tá? Se você vê aí em algum lugar, né, o lag, a palavra lag, é a mesma coisa que defasagem. Tá? Aqui nesse caso, eu vou representar por K. Beleza? Defasagem K. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá joia? Então, para a gente estudar essa relação que a série tem com ela mesma defasada em K períodos, a gente estuda as autocovariâncias e as autocorrelações de defasagem K. A autocovariância é representado por esse gama de K, né, que é a covariância que a nossa série tem com ela mesma defasado em K períodos, tá? E a autocorrelação, que é o ρ de defasagem em K, é a correlação que o ZT tem com o próprio ZT defasado em K períodos. Beleza? Então, basicamente, né, se você está familiarizado com autocovariância, né, você sabe que é uma medida que ela vai, né, a covariância, por exemplo, entre x e y é uma medida que mede a relação entre x e y, tá? A autocovariância, ela mede a relação que a variável z, no caso, tem com ela mesma defasado em k períodos. Então, é uma medida de relação da própria série com ela mesma defasada em alguns períodos, tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui, tá? Vai ter uma aula sobre como a gente entende essa fórmula, tá? da autocovariância, mas por hora, né, a gente entende que a gente vai ter as defasagens, né, 0, 1, 2, né, a série ela mesma, né, o K, né, na verdade. Então, quando a gente tem o ZT menos 1, ou seja, né, quando o K é igual a 1, a gente tem a série defasada em um período, né? ZT menos 2 defasada em 2 períodos e assim por diante, beleza? O conjunto dessas defasagens, né, K e gama de K, para K indo de 0 até n-1, é o que a gente chama de função de autocovariância, certo? Então, vamos ter uma aula específica para isso, tá? Mas entenda, como eu falei, que a gente está medindo aqui a relação da série com ela mesma defasado em alguns períodos, beleza? Então, vocês vão, com certeza, né, estar diante aí, em algum momento da função de autocovariância, tá? Então, a gente tem a autocovariância de defasagem 0, beleza? Que é esse valor aqui, bem elevado, tá? Isso aqui, lembrando que eu estou calculando a autocovariância para a nossa série do Ibovespa, tá? Que a gente viu inicialmente. Defasagem 1, defasagem 2, tá? Então, no eixo X, nós temos a defasagem ou lag, certo? No eixo Y, tá? Cada autocovariância da respectiva defasagem vai ser representada por essas linhas verticais aqui, beleza? Então, isso aqui, por exemplo, no eixo Y é a autocovariância de defasagem 0. Isso aqui, defasagem 1. Esse outro, defasagem 2. E assim por diante, certo? E com o mesmo objetivo da autocorrelação, né? Da autocovariância, a autocorrelação faz a mesma coisa, mede a relação que Z tem com ela mesma defasada em K períodos, tá? Só que agora com uma medida padronizada, né? Então, da mesma forma que a gente calcula para cada defasagem, né? Aqui a gente tem
para cada defasagem, por exemplo, para 1 a gente tem uma autocovariância, a mesma coisa vale para a autocorrelação, tá? Então, quem seria a autocorrelação de defasagem K? Né? Seria a autocovariância de defasagem K dividido pela autocovariância de defasagem 0, que no final das contas é a própria variância da série, beleza? Então, recapitulando, eu quero medir a relação que a série tem com ela mesma defasada em alguns períodos. Eu uso a covariância e, principalmente, a autocorrelação. Autocovariância, autocorrelação, beleza? Vale lembrar que a autocorrelação ela é muito mais aplicável por ser uma medida padronizada. Tá joia? E aqui, da mesma forma, né, nós temos a função de autocorrelação. Tá? Autocorrelação, que a gente chama de FAC, né? FAC. Lembrando que FACV, FACV, é a função de autocovariância e FAC, autocorrelação. Então, nós temos a mesma coisa, ó, defasagem. Perceba aqui um detalhe importante, que a nossa série, o N, é igual a 10, né? Essa série que a gente viu aqui inicialmente. Vamos voltar aqui, ó, só para que vocês vejam. Aqui, nós temos 10 observações. O nosso N é igual a 10, tá? Então, voltando aqui, a gente vai até N-1, que é 9. Então, temos defasagem 9 aqui, tá? E esse valor aqui no eixo Y, mais ou menos aqui, é a autocorrelação de defasagem 9. Tá? E o mesmo vale para as outras defasagens. Tudo bem? E, obviamente, né, a autocorrelação de defasagem 0 é igual a 1. Tá? E, por fim, um conceito muito interessante aí que a gente precisa, né, estar familiarizado, tá? Isso aqui dá para fazer uma matéria inteira só sobre esse tema, né, que é a estacionariedade. Mas aqui a gente vai se atentar apenas para um tipo de estacionariedade e vamos estudar ela mais a fundo, beleza? Então, olha só. O processo estocástico ZT, né, será estacionário de segunda ordem, que a gente chama, tá? Se e somente se a esperança desse processo é μ, constante para todo t, certo? Ou seja, a média desse processo estacionário, vai ser sempre igual a um valor. Você percebe que esse μ aqui não tem o t, não é? É uma constante, então não varia com o tempo, beleza? A esperança de ZT ao quadrado é finita, né? Basicamente associada à variância aqui, beleza? E a autocorrelação entre o tempo 1 e o tempo 2 é uma função apenas da diferença desse tempo, beleza? Ou seja, é como se a relação em qualquer ponto da série de 2 pontos específicos ela valesse para toda a série, beleza? Ou seja, ela depende apenas desse módulo, tá certo? E aqui temos uma imagem, né, de uma série estacionária, tá? Essa linha preta aqui é o que a gente chama de μ, ou seja, ela se desenvolve, né, sempre em torno dessa média, tá? E a variância, você pode perceber aqui que ela está constante, tá? Não está variando muito, beleza? Então, isso é a visualização de uma série estacionária, tá joia? Vamos estudar bastante ainda séries estacionárias aqui no canal, ou não estacionárias também. E aqui, né, vale lembrar que como essa variância é constante, né, e a gente está sempre, a série se desenvolve em torno de uma média, a função de covariância e de autocovariância e de autocorrelação de uma série estacionária, ela vai ter valores muito baixos, né? Então aqui, por exemplo, você percebe, ó, que a correlação sempre variando, tá? Vale lembrar, tá, que a autocorrelação, ela segue a mesma premissa da correlação normal, tá? Vai sempre de -1 até 1. Por isso que a gente diz que é padronizado. Então a correlação aqui, ela vai ser muito baixa, tá? Então, você percebe aqui, ó, essa daqui também é. Mas aqui, olha só, é um valor que dificilmente passa de 0,1 em módulo, né? Então é uma autocorrelação muito baixa, beleza? Então é uma autocorrelação, né, vamos colocar, de talvez 0,5, 0,6, né? Talvez até um pouco menos do que isso, né? Já são consideradas autocorrelações altas, beleza? Mas em uma série estacionária, a nossa FAC, né, ela vai ter uma característica muito parecida, tá? Dificilmente a gente vai sair desses limites em azul aqui, tá joia? Então, vamos dar início aí do R, né, pessoal? As atividades no R, que vão consistir em quê? Aqui a gente vai aprender inicialmente a inserir uma série temporal no R, tá? Vai ter curso do R do zero, tá? Aqui, mas aqui eu já estou passando para quem já tem inicialmente uma familiaridade. Se não, tá? Vai ter curso completo de R aí, tá? Curso de curso básico, vocês já vão ter uma ideia. A gente insere o nosso vetor aqui, transforma esse vetor em séries temporais, né, em um objeto da classe séries temporais.
a gente pode fazer o gráfico e as funções de autocovariância e autocorrelação, beleza? Vamos usar nosso código, no final das contas, vai ficar parecido com esse aqui, beleza? Então, vamos para o R para a gente desenrolar esse código. Então, pessoal, chegando aqui no R, tá? Inicialmente, a gente tem aqui a nossa série, tá? Aquela série que vocês viram naquela tabela lá no slide, beleza? Eu chamei essa série aqui de IBOV, tá? Um objeto chamado IBOV. E vamos carregar aqui para que vocês vejam uma coisa, tá? Ó, foi salvo aqui na nossa memória, beleza? Se você chama aqui, nós temos um vetor, né? Se a gente chama, por exemplo, class, né? Esse vetor IBOV, tá? A gente vai ter um objeto numérico, beleza? A gente até pode, né, em algumas circunstâncias, trabalhar com um objeto numérico para séries temporais. Só que, na grande maioria das vezes, tá, eu vou chamar um objeto de uma classe própria para séries temporais. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou chamar ZT na nossa notação, lá, né? Eu vou chamar a função TS do IBOV, que é o nosso objeto aqui. Beleza? Ou seja, TS significa time series, né? Vai transformar, o objetivo dessa função é transformar IBOV em uma série temporal, beleza? Então, fazendo isso, tá? Se a gente chama aqui o ZT, a gente já percebe uma coisa aqui, né? Start, ó, time series, começa 1 e finaliza 10, né? Frequência 1, de 1 em 1, ou seja, como se isso aqui fosse um índice, tá? Nós vamos trabalhar em exemplos posteriores, né? Questão de trabalhar com meses, anos, digamos, trimestres e assim por diante, tá certo? Então, uma vez que a gente tem esse objeto da classe TS, a gente pode, por exemplo, chamar o gráfico, tá? Chama plot de ZT. Se esse ZT que tiver aqui dentro do plot for um objeto da classe TS, né, ele já vai automaticamente fazer um gráfico que vai consistir em uma linha, né? Um gráfico de linhas aqui, tá? E aí você pode depois editar esse gráfico, beleza? Mudar o título e etc, tá? Por padrão, ele coloca aqui time, que é tempo, e ZT, que é a nossa série, o nome do nosso objeto, beleza? E para a gente encontrar a função de autocovariância, né? A gente chama uma função chamada ACF de ZT, tá? E a gente tem que colocar aqui type igual a covariância, beleza? Então aqui a gente vai ter aquele valor que vocês viram lá, beleza? As defasagens aqui, né, que tem por padrão lag, né? Você pode mudar os eixos aqui também, os nomes dos eixos, né? E a função de autocorrelação, ACF, a gente chama ZT. Se você vai no help dessa função, tá? A gente pode observar aqui o help aqui na direita, ó. Por padrão, o type é correlação, tá? Mas você pode mudar para covariância ou correlação parcial, né? Partial, né? Correlação parcial. Então, assim, por exemplo, se você chama o ACF apenas do ZT, tá? Ele vai te dar a função de autocorrelação. Você percebe aqui, ó, que está padronizado, né? O valor máximo é 1 para defasagem 0 e assim por diante. A gente vai do 8, ó, até o 9, beleza? Então, pessoal, para essa aula básica de R, tá? É só, beleza? Vão ter outros vídeos aí aqui no canal para abordar essa questão de séries temporais, né? E outros temas aí da estatística também, beleza? E é isso. Até a próxima. Um abraço.